Boa noite, Vanusa, tudo bem? Boa noite, Maurício. Aguardando a Neuzinha entrar. Hoje a palestra vai ser dela. Aí a Neuza entrou, vou chamar ela aqui. Boa noite, Kiara. Boa noite, Dávila, tudo bem? Oi, Neuza, Tudo bem? tudo bem? Tudo? Saudade de você? Outro para você também. Saudades. Agora a E gente aí, quase não se encontra mais. como que é? Quase não nos encontramos mais. Não é? Tudo bem. Tá. O tempo tá passando rápido e a gente tá ficando um tempão sem se ver. A gente não pode acostumar com isso, né, Adi? Boa noite, Pode. Al. Pessoal entrando aí, a Vanusa, a Dávila, Maurício, Alva. Boa noite a todos. Kiara. Então, acho que está no nosso horário também, né, Neuza? Uhum. Hoje a Neuza vai Tá. falar para nós. Hoje ela vai falar sobre tratamento espiritual. E para a gente começar, né, vamos fazer uma prece. Você quer fazer agora ou quer fazer no final, Neuza? Final. Todo palestrante gosta de fazer no final. Ah, então tá bom. Para esquentar a turbina, né? É, ué. Então tá bom. Então vamos fazer a oração agora, né? Então vamos, neste momento, pedir a Deus que possa nos abençoar para que nessa noite nos conectemos à espiritualidade superior, aos bons amigos espirituais, que busquemos mais boas energias, mais paz aos nossos corações, que busquemos sempre o amor, a esperança e o perdão. Ó Mestre amigo Jesus, pedimos por todos os irmãos que nos pedem prece, por todos os que estão hospitalizados, que estão precisando da tua cura. Abençoe a todos, que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Adi, a gente vai ter assim uma conversa, né, sobre tratamento espiritual. Aí eu gostaria que, sim, no meio da conversa, se você quiser falar das nossas experiências lá com o grupo de tratamento espiritual, né? Você fica à vontade para me interromper e a gente ter essa conversa. Tá bom? Eu gostaria de falar, num primeiro momento, sobre o tratamento espiritual, mas eu quero falar primeiro sobre o tratamento médico, né? Quando a gente vai ao médico, muitas vezes a gente sai do médico com um medicamento que resolve o nosso problema. Às vezes a gente está com uma infecção de ouvido, toma um antibiótico, depois tomou aquele antibiótico, a infecção passa, está resolvido o problema, valeu o tratamento, resolvido, ponto final. Outras vezes precisa de uma intervenção cirúrgica, tipo uma apendicite, mas aí você vai lá, faz a cirurgia, tira o apêndice, toma antibiótico terapia, faz um pós-operatório legal, o tratamento está resolvido, né? Mas tem alguns problemas de saúde que nos acometem, que o tratamento é multidisciplinar. E aí a gente tem que fazer exames, tomar medicamento, às vezes cirurgia, depois precisa de fisioterapia, às vezes precisa de psicólogo, às vezes precisa de psiquiatra, às vezes precisa de fonoaudiólogo. Então, tem tratamento que requer que várias providências sejam tomadas para que a gente possa melhorar, não é? Então, tem tratamento médico que não basta uma cirurgia ou 10 dias de antibiótico terapia, você precisa de uma intervenção multidisciplinar para que a pessoa tenha uma melhora. Às vezes, inclusive, e na maioria das vezes, um tratamento médico também deveria contar com tratamento espiritual. Porque se um tratamento médico desses mais prolongados requer fisioterapia,
requer psicologia, requer psiquiatra, fonoaudiólogo e várias intervenções juntas, ou às vezes vários médicos de várias áreas diferentes, por que não incluir nessa multidisciplinaridade um tratamento espiritual? Né? E eu acho que vai chegar um tempo, já tem alguns lugares que isso é feito, alguns hospitais, alguns lugares assim mais avançados, que isso é acolhido como uma das formas de tratamento também. E, enfim, essas práticas integradas de saúde acolhem outras práticas além da medicina tradicional. Por que eu estou falando isso? Porque tratamento espiritual também é a mesma coisa. Às vezes, a gente começa a achar engraçado, eu tô meio esquisito, não tô bem, acho que eu preciso tomar um passe. Eu tomo que passe, dou uma melhorada e falo, não, beleza, o tratamento espiritual é muito bom, valeu. Igual o caso da pessoa ir ao médico e tomar um antibiótico e resolver, e 10 dias depois a pessoa tá ótima. Mas tem caso que requer que várias providências sejam tomadas, inclusive, às vezes a pessoa vai primeiro na casa espírita e a gente pede a pessoa para ir ao médico também, Sim. né? Porque são disciplinas diferentes, são várias abordagens, a gente não pode dispensar uma e ir em detrimento da outra, né? Então, as questões têm que ser tratadas juntas. Agora, sobre tratamento espiritual, essas várias faces do tratamento espiritual ou essa multidisciplinaridade do tratamento espiritual, nesse conjunto de palestras que começou em abril do ano passado, que vai até final de março desse ano, nós já abordamos vários desses tópicos ao longo desse ano que passou e do início desse. Só para dar uma refrescada, porque se alguém quiser consultar cada um desses tópicos e ter uma visão mais abrangente, pode ir no nosso Instagram, que as palestras estão gravadas, ou pode ir no YouTube da nossa Casa Espírita. Qual que é o nosso YouTube, Adir? Grupo Espírita, não, Grupo Espírita CVV-MS. Ah, pois é. Então, porque tem palestra que não ficou gravada no Instagram, que ainda não era possível, mas que está gravada no YouTube, né? Tem várias Então, palestras. ó, o Emerson falou de atendimento fraterno. Ele falou no dia 1º de setembro de 2020. Por que que atendimento fraterno é importante no tratamento espiritual? Porque quando a gente vai a um médico, voltando no mesmo exemplo, a gente espera que o médico nos acolha e que nos conforte. Ninguém quer ir no médico e o médico fala assim: "Ih, não adianta tratar não, você já está morto." A gente espera que o médico faça isso conosco, De jeito nenhum, né? né? A gente espera acolhimento e a gente espera mais, a gente espera que o médico ele tenha conhecimento, que ele tenha estudado, que ele não esteja fazendo aqui, isso, eu amo medicina e vou fazer isso por amor. Não, a gente espera que o médico faça medicina por amor e que ele tenha conhecimento daquela área que ele atua. Então, por que que quando a gente vai fazer um tratamento espiritual, a gente não deveria esperar a mesma coisa daquelas pessoas que se propõem a fazer um tratamento espiritual? Então, num tratamento de qualquer paciente, existe o paciente, existe o médico, existe o acolhimento do médico, existe a ciência do médico. Num tratamento espiritual, existe a pessoa que busca o tratamento na casa espírita, existe aquela pessoa que vai fazer o atendimento fraterno, por isso que eu falei que o Emerson falou disso no dia 1º de setembro do ano passado, que vai acolher a pessoa, que vai fazer uma escuta fraterna, mas aquela pessoa que vai aplicar o passe precisa de ter conhecimento e precisa ter amorosidade. Porque se uma dessas coisas faltar, o tratamento não fica bom. Agora, você imagina que a pessoa vai ao médico tradicional e que o médico, além dessas disciplinas todas, fala com a pessoa: olha, tem um complicador na sua saúde, você está com uma síndrome metabólica, você vai ter que fazer também dieta, você vai ter que fazer exercício físico, você vai ter que fazer caminhada, você vai ter que fazer várias outras coisas que dependem do seu esforço.
Um médico pode fazer dieta para o paciente? O paciente pode ir no nutricionista. O nutricionista, ele orienta, mas ele não pode alimentar pelo paciente. O paciente é que vai escolher na hora de comer, Sim, né? E o médico pode dizer ao paciente que ele precisa de fazer uma caminhada ou algum exercício físico, mas o paciente pode fazer ou não. Então, nesse atendimento fraterno, é muito importante, então, que a pessoa que vai na casa espírita seja acolhida com amorosidade, mas que ela entenda também que tratamento espiritual não é uma coisa que cai no colo da gente sem a gente fazer nada, não, sim. né? Ele requer um esforço da parte de quem busca. Certo. Ô, Nilson, eu estou pensando aqui que às vezes tem pessoas que não frequentam a nossa casa, né? Às vezes nunca frequentou uma casa espírita e pode estar perguntando por que buscar um tratamento espiritual, que horas deve buscar um tratamento espiritual. Porque problemas de saúde todos nós às vezes passamos por algum momento, né? Então, que hora que a gente vai buscar um tratamento espiritual? Adi, eu acho que a hora que a gente vai buscar um tratamento espiritual é a hora que ninguém busca o tratamento espiritual se estiver na praia tomando água de coco. Sim, Se estiver feliz no amor, se estiver feliz nas finanças, se estiver bem de saúde. Então, quando que a gente vai buscar um tratamento espiritual? tá Quando a tudo gente bem. não se sente bem fisicamente, quando a gente não se sente bem emocionalmente, ou quando a gente não se sente bem espiritualmente. Porque existem questões que têm a ver, que eu vou falar aqui, que eu vou ler um trecho de Atos dos Apóstolos. Tem questões que ficam claras, que não é uma questão emocional, não é uma questão psicológica, não é uma questão física, é uma questão espiritual. Mas em qualquer uma dessas situações, a pessoa pode buscar um tratamento espiritual. Só lembrando que, se a situação exige tratamento médico, o tratamento espiritual é uma terapia complementar. Ela não substitui o tratamento médico, né? Sim, Então, assim, às vezes a pessoa está num momento da vida dela que ela está sofrida e ela precisa desabafar com alguém, precisa, sente que ela está sem energia. É um momento de buscar um tratamento espiritual. Às vezes a gente está muito confuso, né? E às vezes a gente fala assim: acho que alguém fez alguma coisa para mim, tá tudo dando errado na minha vida. É um momento de buscar tratamento espiritual também, né? Mas se você quiser completar, falar o que é que você acha, eu esqueci de alguma coisa. eu só queria complementar uma coisinha. É porque às vezes a gente está com algum problema de saúde, né? Pode estar passando por alguns problemas emocionais também, né? Algumas dificuldades emocionais. E às vezes a gente busca tratamento médico, né? E os médicos às vezes não encontram nada. A gente às vezes está sentindo mal e não encontra nada, né? Às vezes faz exames, Os exames estão ótimos, né? aí é hora de a gente buscar alguma coisa a mais, né? É hora de buscar alguma questão. Não só um tratamento espiritual, às vezes é psicológico mesmo, né? Às vezes o psicológico da gente está abalado, né? Aí acontece muito disso, as pessoas às vezes estão muito desanimadas, muito cansadas e não sabem por quê. Às vezes acha que tem algum problema de saúde, vai fazer exame, tá tudo certinho, tá tudo ok. E às vezes a pessoa está com um problema psicológico e precisa de ir a um psicólogo. Mas o tratamento espiritual pode ajudar no tratamento psicológico, né? Se a pessoa vai se sentir reconfortada, vai se sentir amparada. Então, também pode auxiliar no tratamento psicológico. Não substitui quando a pessoa precisa de um psicólogo. Também não substitui um tratamento psiquiátrico, mas é um super apoio para quem está fazendo tratamento psiquiátrico, né? Um Mal vai super fazer. apoio. Porque é muito difícil que uma pessoa esteja com um problema psiquiátrico e não esteja também com um problema espiritual, porque as duas coisas andam juntos, né? O Dr. Roberto Luz, que é psiquiatra, diretor de hospital espírita, que é médium, ele chama as obsessões espirituais de comorbidades. Quer dizer, a pessoa pode ter um problema, um transtorno psiquiátrico e ter como comorbidade uma obsessão espiritual. Ou o contrário, ela começa com uma obsessão espiritual e como comorbidade ela desenvolve um transtorno psiquiátrico. Então, a gente vê que
não é o objetivo da casa espírita substituir a medicina, mas dar um apoio àquele que precisa de algo mais, né? Porque se você tem uma dor de garganta e o antibiótico terapia resolve, beleza, tá maravilhoso, né? Mas às vezes precisa de mais, e é por isso que ao longo do ano que passou, eu vou fazer só para despertar nos todos os níveis que são necessários para um tratamento espiritual. Então, é necessário o atendimento fraterno, a pessoa que vai atender quem chega na casa espírita precisa estar preparada para ter uma escuta fraterna, precisa de ter conhecimento, precisa de ser uma pessoa que vai levar consolo para quem chega e não aumentar o desespero dela. E também, se a pessoa tem conhecimento, para esclarecer alguns pontos, né? E que pontos são esses? Qual que é a parte que cabe à pessoa? Ah, só um adendo aqui que eu queria fazer. Como Jesus diz, dai de graça o que de graça recebestes. Se algum tratamento espiritual tiver que ser pago, a pessoa está correndo grande risco de estar com um charlatão. Sim, Porque a doutrina espírita ensina que os dons espirituais, eles são dados de graça e de graça a gente deve dar, né? Então a gente tem que desconfiar de lugares que você tem que comprar uma aguinha benta, de lugares que você tem que fazer algum tipo de pagamento, porque os espíritos superiores, que são a outra parte desse tratamento, eles não costumam participar desses lugares que há um comércio financeiro com os dons de Deus. Então, tem aquele que vai buscar o tratamento, tem aquelas pessoas da casa espírita que vão acolher, que vão aplicar o passe, e tem também os espíritos superiores que dão suporte ao tratamento. E esses espíritos superiores também têm outros espíritos superiores a eles. Em última instância, quem dá suporte a qualquer tratamento espiritual é o Cristo, né? Que não tem nenhum espírito que trabalhe na esfera desse planeta Terra que não seja subordinado ao Cristo. Então, tem uma hierarquia por trás que desenvolve esse trabalho, que é algo muito sério. Por isso que a gente não pode comercializar com os dons de Deus, né? Então, assim, um bom palpite de dizer, será que esse lugar é um lugar sério? Olha, se tem comércio envolvido, você já pode ficar com o pé atrás, né? Outra coisa que faz parte do tratamento espiritual são as orações que são feitas durante e as recomendações de que a pessoa também estabeleça orações em casa para aumentar essa comunhão com Deus, com seu anjo de guarda. Os passes, eles têm muitos livros sobre passe, muitos livros que falam sobre passe. A Ana Lúcia falou sobre passe em setembro do ano passado, foi uma palestra só sobre passe. Outra coisa que faz parte do tratamento espiritual, além dos passes, é a água fluidificada, que é a mesma água abençoada, é a água benta, né? Aquela água que foi feita oração com alguma intenção, e essa água, então, ela fica com uma energia toda especial. E sobre essa água fluidificada, a Aparecida falou em maio do ano passado. Tem aquilo, a ginástica que a pessoa deveria fazer em casa, né? Assim, que seria aquilo que o médico recomenda. Olha, você tem que fazer isso para se fortalecer. Então, a gente recomenda que a pessoa faça um culto no lar, uma vez por semana, num horário definido. E sobre esse culto no lar também foi feita uma palestra pela Aparecida no dia 1º de dezembro. E que mais que foi falado? A Aparecida também fez uma palestra sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal no dia 25 de agosto. Ana Lúcia falou sobre tratamento espiritual no dia 2 de junho. E o Eduardo falou sobre anjos guardiões em maio do ano passado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque um tratamento espiritual engloba os anjos guardiões, o passe, água fluidificada, culto do evangelho no lar. E
o conhecimento daquele que vai aplicar o passe. Isso tudo é um conjunto de forças que se somam, né? Então, hoje, a ideia aqui é fazer tipo um resumão disso tudo, para a gente entender que nesse ano que passou até agora, nós tivemos inúmeras palestras preparatórias para a gente chegar nesse ponto, nessa palestra de hoje, que é para, não digo esgotar o assunto, porque esse assunto é muito imenso, né? Mas só para a gente ter a noção do tanto que de coisas que estão em conjunto e que são importantes. Agora, uma coisa que eu queria frisar aqui, muito importante mesmo nesse tratamento espiritual, é que às vezes a pessoa chega na casa espírita e quer que uma pessoa determinada dê o passe nela, porque acha que se aquela pessoa que tem poder de mediunidade impõe as mãos sobre ela e faz uma oração, que aquela pessoa vai ter mais força. E a gente sempre explica que pode tomar passe com qualquer pessoa, porque dentro de uma casa espírita é a mesma coisa. Mas eu quero lançar uma dúvida aqui. Será que é a mesma coisa? Será que tanto faz tomar passe com uma pessoa ou com outra? Vou falar por quê. Porque na obra do Allan Kardec, no livro dos médiuns, quando ele vai falar sobre médiuns, ele enumera os inúmeros tipos de médiuns que existem. E está no capítulo da manifestação dos espíritos, no item 189, ele vai falar dos múltiplos, aliás, começa antes, médiuns especiais. Ele vai falar dos vários tipos de médiuns que tem. E um deles, ele fala que é o médium curador. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. O médium curador é uma pessoa que nasce com um magnetismo específico mais forte de cura. Ele tem uma maior capacidade de curar. Ele tem um magnetismo mais forte. E eu fui ver uma palestra do físico André Luiz, ele é um físico espírita lá de... Esqueci de qual lugar de São Paulo que ele é de São Paulo, mas eu não sei se ele é da cidade de São Paulo. Mas ele é físico, dá aula em universidade, e explicou uma coisa muito interessante, assim, como que é gerado esse campo magnético em nós. Nós temos, onde se tem elétrons, se gera eletricidade, e onde gera eletricidade, gera campo magnético. E ele fala que tem dois campos muito fortes no ser humano. Um é gerado pelo cérebro. Essas ondas de eletricidade que o cérebro gera criam um campo, e é um campo grande, é um campo magnético muito forte. Então, enquanto o cérebro da pessoa estiver funcionando, ela está gerando um campo eletromagnético, gerado pelo próprio funcionamento do cérebro. Mas ele conta que tem um campo muito maior gerado pelos batimentos cardíacos, os impulsos do coração, os batimentos cardíacos que são gerados por impulsos elétricos, eles são tão grandes que eles geram um campo magnético gigantesco ao nosso redor, muito maior do que o campo magnético gerado pelo cérebro. E esse campo, ele é grande e ele engloba também os nossos sentimentos que estão ligados com essa região do coração. Por isso que às vezes uma pessoa que tem mais sensibilidade, você não precisa chegar perto dela, só de uma determinada distância ela já sente o campo magnético da pessoa. Então, magnetismo, onde há vida, onde tem um cérebro funcionando, onde tem um coração pulsante, existe magnetismo. Magnetismo é aquela força que o ímã tem de atrair ou de repelir as coisas. É uma indução magnética. Então, onde tiver isso, tem magnetismo. Só que algumas pessoas nascem com esse magnetismo mais forte. Isso é orgânico. Então, são os chamados curadores. Essas pessoas têm mais força magnética do que outras. Então, se a gente souber que uma pessoa tem mais força magnética do que outra, seria desejável tomar passe com essa pessoa, né? Ou não?
Pela lógica, a gente acha que sim, né? A gente acha que sim, só que essa força magnética não tem nada a ver com a força moral, não tem nada a ver com a amorosidade. Então, uma pessoa pode ter uma força magnética muito grande, que, é da natureza física da pessoa mesmo, e mesmo assim, Samir, um beijo, Samir. E mesmo assim, ela tem um caráter duvidoso. Então, ela pode ter força magnética e mesmo assim ela faz coisas que a gente chama, né, de magia negra, né? Então, o fato de uma pessoa ter força magnética não quer dizer que seja desejável que a gente tome o passo com aquela pessoa. E a outra questão é que mesmo que uma pessoa tenha muita força magnética, qualquer problema mental ou emocional vai interferir, ou físico, vai interferir na qualidade dessa força. Então, se uma pessoa dá passe, ei, Sandra, se uma pessoa dá passe e essa pessoa tem um bom magnetismo, uma boa habilidade como médium curador, mas ela está passando por um problema emocional difícil, tudo aquilo que ela emana no momento do passe está comprometido com a emoção de sofrimento que ela está carregando. Porque isso vai junto, é da pessoa. Emoção, a própria palavra já diz, é energia em movimento. Ela move a pessoa e se move através da pessoa. Outra, se a pessoa estiver doente fisicamente, essa é... Ah, será bem-vinda, Sandra. A casa está fechada, mas quando abrir eu te convido. E a outra coisa é que quando a pessoa está doente, mesmo que ela seja um bom médium curador, as energias orgânicas dela estão comprometidas. Aí, falando dessas questões todas, se a pessoa também está passando por algum momento que ela está com ódio, que ela está com mágoa, que ela está com raiva, que ela está com a mente de forma negativa, ela também não é um bom passista. Aí eu fico pensando, você entra numa casa espírita e vai escolher quem vai te dar o passe porque você acha que aquela pessoa é a que é mais forte, é a que tem mediunidade e tudo. Mas naquele dia a pessoa pode ter brigado com a sogra. Aquele dia a pessoa pode ter tido uma diarreia. Entende? Então, assim, por princípio, na teoria, um médium que tenha força magnética de cura, que seja equilibrado emocionalmente, que seja equilibrado mentalmente, que tenha boa saúde física, que seja espiritualizado, que não guarda rancor nem mágoa, que tenha muito amor e compaixão, esse é o médium desejado para dar passe. A gente encontra isso fácil aí todo dia? Alguém que não esteja passando por nenhuma dessas coisas? Meio complicado, né, mesmo? É Meio claro que se a pessoa já for notadamente desequilibrada em algum desses aspectos, ela não deveria dar paz, né? Mas as pessoas oscilam de um dia para o outro. E existe um apoio espiritual na hora do passe, que a gente chama de mentor, anjo de guarda. Esse apoio espiritual, ele é tão mais forte quanto o conjunto daquelas pessoas que se destinam ali a dar paz estiver harmonizado. Quer dizer, se nós temos 10 pessoas para dar paz, por exemplo, essas pessoas estão buscando equilíbrio mental, emocional, buscando saúde física, buscando sintonizar com Cristo, buscando fazer aquilo por amor mesmo, e todos têm um sentimento de amor fraterno uns pelos outros, você há de concordar que fica muito mais fácil da força espiritual somar com essa força magnética. Porque a força magnética ela é do ser humano, ela é gerada pelo corpo humano, e a força espiritual ela é gerada pelos benfeitores espirituais. Aí essas duas forças se somam e a pessoa pode sim receber muitos benefícios.
Sim, Você quer falar alguma coisa sobre isso, Adir, da nossa experiência lá na Casa Espírita com tratamento espiritual? sim, você falando sobre isso agora, sobre essa força espiritual, né, desse apoio espiritual que a gente recebe na casa espírita, eu lembrei de duas questões. Uma é na passagem, eu até li esses dias acho que no Fonte Viva, se eu não me engano, que pergunta, que a mensagem do Emmanuel fala assim, o que tens? É quando fala sobre a multiplicação dos pães. E Jesus só pede que a gente tenha a boa vontade de fazer alguma coisa. Resumindo, né? Ele pede que a gente tenha boa vontade. Não quer dizer que a gente tem tudo. Para quê? Para que ele multiplique o que a gente tem para doar, para ajudar as outras pessoas. Então, aí acho que casa bem com o que você tem falado, né? E nas obras do André Luiz também a gente vê muito sobre isso, que a espiritualidade vem, né, ajudar aqueles passistas, aqueles médios que às vezes está querendo ajudar ou dar um auxílio a alguém, e aumenta a potência do passe da energia dele para ajudar as pessoas. A única coisa, isso é verdade, isso tem nas obras, e a única coisa que eu quero acrescentar é que às vezes, o Emerson colocou aqui, fundamental o auxílio dos amigos espirituais. Sim, ele é fundamental. E ele é o mais importante. A única questão que eu quero colocar aqui é que às vezes nós que damos os passos, esquecemos da nossa responsabilidade no nosso comprometimento e só colocamos a mão e impomos lá sobre a pessoa e podemos esquecer de que o magnetismo está saindo da gente. Então, a responsabilidade que o médium, que é o passista, tem que ter com a própria vida mental, com a própria vida emocional, com a própria saúde física, porque não basta ficar lá na posição de olhos fechados e impor as mãos, não. Porque essa energia espiritual, ela é potencializada pelo magnetismo se a pessoa estiver realmente com a intenção amorosa, eles podem suprir as nossas necessidades. E aí, eu peguei um livro do André Luiz, o livro Pão Nosso, na página, no item 175, ele fala o seguinte, aliás, livro do André Luiz, não, Sim, psicografado por Emmanuel, né? Tratamento de obsessões, a leitura 175. E o versículo que tem aqui está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 16. Ele diz assim: E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Isso aqui, gente, está em Atos dos Apóstolos. Eu quero fazer um. Eu não vou ler tudo que está escrito aqui, eu vou ler algumas coisas apenas, porque muitas vezes a pessoa chega na casa espírita com a certeza de que está sofrendo de obsessão, está sendo atormentado por algum espírito, que é o que está falando aqui, né? Conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Nós, hoje em dia, dadas as circunstâncias todas que eu falei, que depende da pessoa que vai buscar o auxílio, se ela vai fazer a parte dela, que depende de nós, de quanto nós estamos comprometidos com a nossa evolução, com a nossa melhoria enquanto ser humano, que depende das forças espirituais encontrarem um campo do conjunto favorável. A gente poderia dizer que todos são curados? Da nossa experiência lá da Casa Espírita? não, Não, não são todos curados, porque tanto nós médiums, nós que participamos dos passes, quanto as pessoas que vão buscar, muitas vezes não temos essa força suficiente para fazer isso. E aí, eu quero falar um pouquinho desses espíritos imundos, porque depende também, muitas vezes, do tratamento desses espíritos. Porque na nossa casa espírita, a gente não chega lá, dá um tapa no espírito e manda ele sumir, não, né? E aqui está falando que todos eram curados. Todos quem?
todas as pessoas que estavam atormentadas por espíritos imundos. Mas e os espíritos? Eu acho que eles eram curados também, porque aqui está escrito que todos eram curados. Sim, com certeza. Porque fica muito difícil você ajudar alguém que está passando por um tormento espiritual e não auxiliar também aquele espírito que está atormentando aquela pessoa. Aquele espírito, ele precisa da nossa compaixão, da orientação, do consolo, tanto quanto a pessoa. E na nossa experiência, quantas vezes, né, Adir, o espírito estava precisando muito mais do que a pessoa. Sim. E com muito mais sofrimento do que a pessoa. Quantas vezes o espírito reconheceu a necessidade do Cristo e a pessoa não? Não é? Então, quando aqui fala que todos eram curados, a gente tem que incluir nessa cura o espírito obsessor, aquele que atormenta a pessoa. Ele é o espírito de alguém que já viveu e que sofreu muito. Continua sofrendo e ele precisa de amparo, porque se você acha que o Cristo não ampararia um espírito em sofrimento, Ah, que né? maravilha. O Cristo tinha preferência pelos excluídos, pelos sofredores, por aqueles que estavam deixados à margem do caminho. Quantos ele curou que estavam à margem do caminho? O espírito sofredor, nesse caso, é um espírito que também precisa de cuidado. E aí entra o trabalho que a gente fez por muitos anos, né? Um trabalho que estaria completando 10 anos esse ano, se a gente não tivesse fechado a casa com a pandemia, que é esse trabalho de tratamento espiritual que é feito na Casa Espírita às quartas-feiras. Por quê? A pessoa chega, tem um momento para conversar com alguém, se ela quiser. Se ela não quiser, ela não precisa de conversar com ninguém. Depois a pessoa toma um passe magnético, leva a aguinha para fluidificar, é orientada a começar a fazer culto, fazer um dia de orações, né? Um momento de oração toda semana na sua casa. As pessoas vão todas embora e as pessoas que deram passe continuam ali para uma reunião mediúnica. E nessa reunião, muitos dos espíritos que estavam atormentando aquelas pessoas ficam na casa espírita para serem orientados. Alguns estão em muito desespero, ainda não é o momento deles. Em outros, é chegado o momento, né? É aquela hora que dá até um quentinho no coração de pensar assim, nossa, graças a Deus que esse sofredor agora deu uma luz no coração dele. É, já me perguntaram uma vez por que que a gente mexe com essas coisas de conversar com um espírito obsessor, cruel, vingativo e ruim, né? Quem pergunta isso nunca perdeu alguém assim que ela amasse. Porque se eu amo alguém que não é uma boa pessoa, quando a pessoa desencarna, a primeira coisa que eu vou preocupar é: será que está sofrendo? Porque muitas pessoas que nunca se preocuparam com espíritos, com obsessões, com vida após a morte, quando perdem alguém que amam e desconfiam que a pessoa pode estar em sofrimento, elas correm para casa espírita para perguntar para a gente se aquele espírito está bem. Imagina uma mãe, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma mãe que algum filho era traficante, foi assassinado no tráfico de drogas aí, e a mãe vai na casa espírita para saber se o filho está bem. Imagina se a gente responde assim: não, seu filho era bandido, está no inferno, não tem nada para fazer por ele, não. Quem que quer ouvir essa resposta? Ninguém. Ou não, seu pai era ruim demais, seu pai só pensava em coisa material, você acha que vai estar bem agora? Vai ficar no inferno eternamente. Primeiro, se a pessoa vai lá perguntar, é porque ela está querendo ouvir que ele tem alguma solução, né, para ele, tem alguma Tem ajuda. alguma solução. Então, as reuniões mediúnicas para acolher o espírito sofredor é exatamente para isso. Aquele parente seu que você ama, que você acha que pode estar em sofrimento, não tem sofrimento eterno.
ele pode ser acolhido independentemente de uma reunião mediúnica. O Cristo tem possibilidades infinitas de acolher espíritos sofredores e endireitá-los para o bem. Uma dessas possibilidades é esse espírito ser acolhido numa reunião mediúnica. E dá uma sensação tão forte quando algum desses espíritos que está em sofrimento, que levou uma vida equivocada, que ele reconhece a necessidade de buscar um afeto espiritual, a necessidade de parar de perseguir alguém, a necessidade de buscar o próprio aperfeiçoamento. Isso é que é o acolhimento que é feito na reunião mediúnica. E um tratamento espiritual para desobsessão só tem efeito 100% quando o espírito é orientado e muda, e quando a pessoa que foi buscar o tratamento espiritual é orientada e muda. Nesse caso, a gente pode repetir junto com essa frase aqui, e todos foram curados. E somente nesse caso. Porque se um lado não se cura, vamos supor que o espírito resolve melhorar e parar de perseguir a pessoa. Mas a pessoa não muda nada na vida dela, ela acaba atraindo outros espíritos semelhantes àquele que ela oferece campo. Eu já vi muitos casos assim. Nós já vimos muitos casos assim, que o espírito regenera, mas a pessoa que foi buscar ajuda, não. Mas pelo menos um se curou, né? Sim, Pelo menos um se cura. a gente já ouviu muito em reuniões mediúnicas, às vezes um espírito é ajudado e a pessoa mas não adianta, tem vários outros lá com ela, ou com ele, né? Não é só caso de mulher, mas tem vários outros com a pessoa, né? Então, assim, o que vai adiantar você me tirar de lá? Às vezes eles falam isso para nós, né? Mas é alguns casos, né? Não é todos os casos, não. E eu só queria complementar uma coisa, Neuza, porque às vezes nem todas as pessoas que vão lá buscar tratamento espiritual vai ter manifestações do espírito que estava com eles. Às vezes, muitas vezes, a gente nem fica sabendo com quem que o espírito estava acompanhando. Outras vezes, às vezes, eu não manifesto no mesmo dia. E outras vezes, às vezes, ele já recebe a instrução com os amigos espirituais, já percebe, nem precisa passar por uma conversa fraterna conosco. Isso. Porque, como a gente comentou antes, tem muitas formas do Cristo operar, né? Às vezes, só o fato da pessoa ir buscar ajuda já te cria um campo benéfico para a pessoa e para aquelas entidades que acompanham serem socorridas. E tem casos que nada, a gente não consegue nada, que nem a pessoa muda, nem o espírito muda. Aí é Deus que sabe o tempo de cada um, né? Isso não, a gente não tem como. Aí é muito frustrante isso, né? Quando a gente vê que a gente aplica passe, a pessoa volta, mas a pessoa está do mesmo jeito, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente. E às vezes a gente vê, na verdade, que a pessoa não tem força para mudar. E como que a gente vai julgar isso? Só a evolução é que vai poder dar essa força desse movimento para que a pessoa sinta essa vontade de se mover, de sair do lugar, daquele lugar de sofrimento. Então, é a sabedoria do tempo, a sabedoria de Deus, nesses casos, né? Não são casos que nós temos, porque nós também somos muito imperfeitos. Se a gente desse conta de resolver tudo, a gente acabaria resolvendo todos os problemas da nossa vida. E são muitos, né? A gente tem conhecimento e mesmo assim tem muita pendência ainda para a gente poder aprimorar. Sim. Eu lembro uma fala sua, Neuza, sempre me vem à mente, né? Se um médico desse conta de resolver curar as pessoas e curar todos os problemas, não tinha problema de saúde, não tinha problema nenhum. Né? Às vezes, Exatamente. Nós temos uma amiga muito querida, uma médium, todo mundo quer. que, que assim, tem uma capacidade mediúnica incrível, mas tem um monte de problema de saúde. E quando ela está com problema de saúde, ela vai no médico, né? Porque ela tem problemas graves, médicos,
E não foi curada e não vai ser curada porque faz parte da encarnação dela passar por esses problemas. Então, a gente não pode pensar que uma reunião mediúnica, uma reunião de desobsessão ou de tratamento espiritual vai resolver todos os problemas, mas que ajuda bastante, que alivia bastante, alivia, né? Sim, com certeza. Então, uma coisa que eu queria falar aqui é que desse versículo que eu li, né, que das cidades circunvizinhas corria muita gente de Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados, está em Atos dos Apóstolos. Aí o Emmanuel fala aqui nesse livro que o espiritismo evangélico, ele abre as portas para quem sofre e procura o caminho salvador. Quer dizer, o espiritismo continua fazendo esse trabalho que está citado aqui no Atos dos Apóstolos. E esse trabalho de socorro às obsessões complexas e dolorosas, ele era da intimidade dos apóstolos, né? Os apóstolos, não é uma coisa que eu quero dizer assim, que é o que está escrito aqui, não foi o Espiritismo que inventou o tratamento espiritual. O tratamento espiritual começou com o próprio Cristo dando exemplo, curando, tratando, não só fisicamente, mas também as questões internas, não é? Porque para cada pessoa ele tinha uma forma de abordagem, mesmo que a pessoa tivesse problemas semelhantes, cura de cego, cura de leprosos. Ele não usa a mesma estratégia para todas as pessoas, mas para todas elas ele fala que a tua fé te curou. Isso, ou a tua fé te salvou. E ele está falando isso que, embora a força espiritual de Jesus seja a maior força que a gente possa receber, mesmo a força do Cristo não entra arrombando portas adentro do coração se eu não abrir a porta do meu sentimento para essa força entrar. Então, tem um palestrante espírita, ele é cardiologista, eu esqueci o nome dele, ele é de Belo Horizonte, ele é muito bom cardiologista, muito renomado e excelente palestrante espírita. E ele fala que a maioria praticamente todas as doenças tem algum fundo espiritual. E fala que muita gente, muitos cientistas falam que as curas espirituais são efeito placebo. Podem ser. Será que efeito placebo não é isso que Jesus fala? A tua fé te curou? Porque o que esse palestrante fala é que uma coisa que é muito pouco estudada é o efeito placebo. Ninguém sabe o que é efeito placebo. Porque como que alguém pode estar tomando um medicamento que não funciona e funcionar? Pois Né? então, Efeito placebo, eles vão testar um medicamento, divide, por exemplo, em 3 grupos. Coloca um grupo com o mesmo medicamento que já é comum, que já todo mundo toma, vai monitorar por algum tempo. Coloca outro grupo com um medicamento novo, por exemplo, que estão testando, e um outro grupo com comprimido de alguma substância que é inócua. Vou dar um exemplo aí, tipo farinha de trigo. Não é farinha de trigo, não, mas como se fosse. Remédio não tem nada. A pessoa está tomando um comprimido que não tem nada. Eles sempre encontram muitas pessoas que melhoram nesse grupo placebo, nesse grupo que está tomando comprimido que não tem remédio nenhum. O que é isso se não for a tua fé te salvou? Porque se não tem uma substância química atuando, se não tem nada externo atuando, então essa força de cura só pode vir de dentro, né? E essa força de cura, a gente tem que pensar do ponto de vista espiritual superior, o que seria cura? Porque olha para você ver, vamos supor que eu tomo um passe hoje e fico curada, né, da minha doença degenerativa e falo, Jesus me curou e Jesus é maravilhoso mesmo. Só que eu tô com quase 60 anos, eu vou morrer de qualquer jeito, de outra coisa.
E aí, então, o que seria uma cura verdadeira? Seria a cura da alma, né? Porque um espírito que tem a alma sã, ou a alma dos santos, né? O santo é uma palavra que se origina da palavra são, sadio, São Paulo, Santo Antônio, São Luís. Está falando de ser sadio, mas quanto sadio? Sadio só no corpo? Eles estão mortos? Sadio na alma, né? No espírito. Então, assim, a verdadeira cura é aquela cura do espírito imortal. E esse espírito imortal deveria ser objeto da nossa maior preocupação de cura, porque ele reencarna. Se eu curo o meu corpo de alguma coisa hoje, mas não curo o meu sentimento, não curo o meu caráter, não curo qualquer coisa que não seja físico, né? Que seja emocional, que seja de mágoa, que seja de raiva. Se eu não curo essas coisas e reencarno, eu trago essa doença espiritual para o novo corpo e vou adoecer de novo. Até porque, né, assim, se a gente está com alguma doença no físico, no corpo físico, né, alguma coisa causou ele. O que causou? Né? Se a gente não sabe o que causou e elimina aquilo que está causando aquela doença, ela vai aparecer de novo. Né? Então, primeiro a gente tem que curar, como você disse, a alma primeiro, para depois a gente, acho que consequentemente, curaremos o corpo físico. Todo mundo quer ser curado, né? Todo mundo quer ser curado de alguma coisa, mas assim, nós nos esforçamos muito pouco para a nossa própria cura. Que seja do corpo, quantas vezes a pessoa tem as orientações todas, mas não tem a força de vontade suficiente, porque é difícil mudar hábitos, é difícil mudar o estilo de vida, não é? Porque é muito confortável a gente fica vivendo do jeito que a gente sempre viveu. Mas só a partir de algumas mudanças internas é que a gente vai conseguir essa cura, que é uma cura que mesmo que o corpo esteja doente, o campo emocional está bem, o campo mental está bem, o campo espiritual está bem. Eu vou procurar mais um trecho que eu quero ler aqui. Nosso horário está quase acabando, né, Adir? Sim. Você quer fazer mais algum comentário? Não, pode complementar. Nesse trechinho aqui fala o seguinte, que desde o início da tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis menos equilibrados vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem atuação, e não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Então, assim, desde os primórdios é sabido que seres invisíveis menos equilibrados vagueiam no mundo, o que mostra que se nós estamos adoecidos psiquicamente, emocionalmente, mentalmente, o fato de perder o corpo não quer dizer que a gente foi para o céu. A gente pode, se a gente não se esforça por curar essa parte imortal, a gente continua adoecido no plano espiritual. Então é muito importante a gente dar maior atenção para a cura da nossa alma, porque isso permanece e pode permanecer em sofrimento. Senão a gente vai acabar tendo que ser atendido numa reunião mediúnica no futuro, né, Adir? Sim. Melhor já resolver aqui de uma vez, fica tranquilo. Eu queria comentar uma coisa, porque a gente vem falar do tratamento espiritual e muitas vezes chegam pessoas na casa espírita falando com a mediunidade aflorada. E às vezes a gente vai conversar com as pessoas, ela não relata que antes daquele momento, daquela situação que ela está passando agora, ela tinha esses fenômenos espirituais acontecendo na vida dela, né? E muitas vezes até a União Espírita mesmo orienta que muitas vezes as situações não quer dizer que a pessoa é médium. A pessoa às vezes só está passando por alguma obsessão.
para fazer o tratamento médico dela, o tratamento espiritual dela primeiro, né? Acompanhar ela, orientar e tudo, e aguardar para ver se é uma obsessão ou se é mediunidade. Se for mediunidade, vai continuar. Se for obsessão, se ela tratamento direitinho, tomar os passos, reformular, e for tratando isso, vai passar boa parte. E uma coisa, né, Adir? Muitas pessoas têm mediunidade e obsessão ao mesmo tempo e vão continuar tendo a vida toda. Sim, Mediunidade e obsessão. Então, assim, a obsessão, ela precisa de tratamento espiritual. A gente nunca coloca uma pessoa obsediada para fazer o papel de médium numa casa espírita. Para trabalhar numa reunião mediúnica, a pessoa obsediada, ela precisa de tratamento amoroso, de orientação, de estudo. Inclusive, uma coisa que é dita aqui, desses espíritos que a gente chama de trevosos, obsessores, chama eles de ignorantes. Então, o que está falando da ignorância aqui? Está falando do não saber, do não conhecer. sim, Qualquer um de nós que não busca conhecer a base evangélica do Cristo, de como conduzir as nossas vidas e as nossas relações familiares, as nossas relações sociais, a gente passa uma vida inteira, às vezes, aprendendo um monte de coisas, bioquímica, matemática, engenharia, astronomia, o escambau, e morre ignorante da alma. E se a gente morre ignorante das forças espirituais, a gente acaba se tornando um espírito sofredor, né? Que vamos ter muitas outras chances e tudo, mas quanto mais nós nos empenharmos, e aí é a cereja para fechamento, a cereja do bolo, né? O grande tratamento espiritual para qualquer pessoa é sair da ignorância, sair do não conhecimento e buscar esse conhecimento e buscar aplicar esse conhecimento na vida prática, que é resumido na frase do Cristo: busqueis a verdade vos libertará. A gente só se liberta com o conhecimento. A gente não precisa ser espírita para ter saúde espiritual, mas a gente precisa de conhecer aquilo que Jesus nos ensinou e aplicá-lo na prática. sim. Então, era isso que eu tinha para falar. Se você quiser fechar com mais alguma questão, Adi. Esse tema, se a gente fosse conversar, a gente conversar pelo menos mais de 1 hora ainda. Muito mais de uma hora. Ou mais de 1 hora. Eu mesmo já fiz seminários sobre atendimento espiritual e durou 2 horas, 3 horas de prazo. Eu, o Evaldo, por exemplo, a gente fazia uma parte, eu fazia uma parte, ele fazia outra. Então, não dá para conversar muito, mas muito ainda. Mas a gente tem nosso tempo, né? Já tem que encerrar. A gente agradece a presença do pessoal que participaram, quem vai assistir depois também, né? E, como diz, nós estamos aqui toda terça-feira. Agora, na quarta, a gente está começando a iniciar as atividades da casa, né? A gente não vai ter live na terça, mas temos no sábado também. Né? Aí, no sábado, a gente está fazendo live do estudo do Evangelho. Quem quiser conhecer um pouquinho sobre o Evangelho, está lá eu e o Júlio todo sábado, às 20 horas também. Tá bom? Tá bom? Obrigada a todos. Até a semana que vem. Nós vamos fazer uma oração curtinha, né? Para a gente não extrapolar o tempo. Então, vamos nos conectar com a força do Mestre Jesus, com o seu amparo e sentir no fundo do nosso coração a nossa necessidade de nos conectarmos ao seu coração amoroso, misericordioso, buscar esse amparo do conhecimento, a força do seu nascimento, que veio nos trazer esse código de leis do mundo universal, que é o Evangelho do Cristo. Senhor Jesus, pedimos que nos toque o nosso coração, para que possamos sentir em nós essa aproximação divina pelo seu Evangelho. Que possamos todos ser felizes, amorosos, sadios, que assim seja. Assim seja. Obrigada a todos. Até mais. Obrigado, Obrigada. Deus. Tchau, gente. Tchau a todos. Boa noite. Então, Tchau, Dir.